agora, Band News na sua onda, com Glenda Kozlowski e Carla Bigato. Começa agora o Band News na sua onda, programa de lifestyle, bem-estar, saúde, sempre com ela, a voz da saúde, Glenda Kozlowski. Tudo bem, Glenda? Nossa, essa sua apresentação, Carlota. Eu tenho que começar. Carla Bigato. A nossa voz também da saúde, da informação, do jornalismo, da maravilhosa, de tudo de bom. Ô Glenda, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem dificuldade ou facilidade em levantar cedinho? Eu tenho muita facilidade em levantar cedo, tenho muita facilidade em virar à noite, se eu precisar virar à noite por algum motivo. Eu tenho facilidade, eu sou muito adaptável. Muito adaptável. Tem gente que não consegue. E você? Então, eu preciso de muitas horas de sono, eu até consigo levantar cedo, mas assim, de vez em quando eu sofro. Aliás, hoje foi um desses dias, sabem que parece que até dói acordar cedo? Sabe que tem explicação, tem gente que estuda isso, né? Como é que o corpo humano reage a ciclos horários determinados. E a gente vai falar justamente sobre isso hoje no Band News, na sua onda, sobre cronobiologia. É um nome esquisitinho, né, Glenda? É um nome esquisitinho, mas a explicação é boa. A ciência que estuda os ritmos biológicos. A gente vai conversar agora com a Gisele Akemi Oda, fisiologista da USP. Ela é física, também formada em física, é doutora, tem pós-doutorado, então hoje é uma autoridade para tratar sobre esse tema. Gisele, muito obrigada por conversar conosco hoje. Eu queria começar pelo começo, né? Sobre justamente a definição desse termo, qual é a abrangência, sobre o que exatamente a gente vai falar hoje. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, a cronobiologia, como já foi falado, é o estudo dos ritmos biológicos e basicamente o estudo de como os seres vivos estão organizados no tempo. Nós estudamos ritmos biológicos e a gente tem ritmos biológicos assim, em todos os níveis, né? Desde essa questão do acordar e do dormir, que é aquele ritmo mais evidente, né? Mas existem ritmos muito rapidinhos, aqueles que se repetem em intervalo de tempo bastante curto, temos ritmos de intervalos maiores, né? Mas dentre todos esses ritmos, dentro da cronobiologia, costumamos estudar mais os ritmos que têm aquelas periodicidades em torno de 24 horas. Então, assim, nós temos muito a nos beneficiar, né, assim, respeitando nossos ritmos, né, e também existem muitos distúrbios associados justamente quando esses ritmos acabam se desincronizando, né? Então, são várias aplicações possíveis que temos, então, da cronobiologia. Então, falando sobre qualidade de vida, que é uma coisa que a gente se preocupa muito aqui no nosso programa, e a gente sabe que as pessoas têm ritmos diferentes, né? Tem pessoas que vivem melhor de noite, outras que se sentem melhor durante o dia, outras que sabem lidar com o dia e noite muito bem. E aí, quando eu falo dia e noite, eu gosto de abrir, né? Abrir para quê? Estação do ano, ciclo de maré, e por aí vai, né? Legal. E aí eu queria saber, assim, a gente vive num mundo... Bom, primeiro que a gente tem o calendário gregoriano, que eu acho isso um inferno, que né, estabelece uma ordem que alguém inventou em algum momento, que eu não tenho nada a ver com esse alguém, mas eu preciso viver nesse calendário gregoriano, que é desesperador de vez em quando. Sim. E eu queria saber o seguinte, olhando para cada um de nós, já que cada um de nós temos o nosso ritmo, né? A nossa cronobiologia, e olhando para a qualidade de vida e olhando para o calendário gregoriano, como é que eu organizo essa bagunça? Bom, para ter qualidade de vida, independente de se você é uma pessoa que acorda mais cedo, acorda mais tarde, se você tem essa flexibilidade, independente disso, o que nós temos visto, então, é que há uma grande vantagem da gente manter uma regularidade
nessa organização de nossas atividades, né? Então, eu gosto de comparar, então, a organização espacial com a organização temporal. A gente sempre costuma associar, então, um estado mais organizado com um estado mais funcional, de uma certa forma, né? Não que uma bagunçazinha de vez em quando não faça mal, né? Então, a gente tem, é muito importante que a gente tenha uma rotina, né? A gente tenha uma periodicidade, né, nessas nossas atividades. E, por exemplo, né, assim, independente, então, se você é uma pessoa que acorda mais cedo ou que dorme mais tarde, nós temos basicamente um ritmo de 24 horas, né? Então, independente do momento. Então, existe uma ritmicidade. Então, a pessoa que costuma acordar mais cedo, ela vai acordar mais cedo hoje, no dia seguinte ela tem uma tendência maior a acordar mais cedo e assim vai, né? E a mesma coisa as pessoas que têm essa tendência a dormir mais tarde, por exemplo, e acordar mais tarde. Né? Então, independente de qual é o momento em que você está acordando ou não, né? Qual é o momento em que você está se sentindo mais atento ou não, é importante que exista uma regularidade nisso, porque ajuda a organizar, né? Ajuda a organizar não só do ponto de vista psicológico, né? Mas também, né? E principalmente do ponto de vista fisiológico, organizar o horário do seu sono, porque é muito importante, né? A gente ter essa alternância entre sono e vigília, né? Em vez de ficar picando o teu sono e dormindo cada dia num horário diferente, ter essa regularidade do sono, ter a regularidade do momento de você se alimentar. Olhando agora para o mercado de trabalho, por todas essas mudanças que estão vindo pela frente, que as pessoas já estão, né? Sim, já se discute muito isso no mercado de trabalho, como, por exemplo, o home office, um trabalho um pouco mais, não tão rígido, um pouco mais adaptável, né? Você conseguir se adaptar mais o trabalho se adaptar mais aos seus horários, enfim. Olhando para isso tudo, a cronobiologia pode ser um parceiro, um aliado importantíssimo nesse novo mercado de trabalho que vem aí. Você vai poder optar por um regime de trabalho menos rígido, né? Você vai ter uma flexibilização maior, que vai proporcionar, principalmente para aquelas pessoas que tinham muita dificuldade, né, de acordar cedo, por exemplo, né, de poderem fazer os próprios horários. Só que a questão importante, né, onde entra a cronobiologia, seria aqui, na hora de você fazer o seu próprio horário, é que seria interessante, seria recomendável você estar ciente da importância da rotina, porque você poder, não é aquela festa, né? Inclusive, eu achei bastante interessante, porque por vários anos eu tenho dado curso sobre ritmos biológicos na Universidade Aberta Terceira Idade, onde a gente tem praticamente todos os alunos são aposentados, né? Então eu falo para eles que agora mais do que nunca eles têm que estar cientes da importância, então, dos ritmos biológicos e criar uma rotina. Nossa doutora Gisele Akemi Oda nos ajudando aqui com a cronobiologia e como a cronobiologia pode nos ajudar aqui no dia a dia, pelo menos a nos entender, né? Sabendo isso já é um primeiro passo excelente e bem grande para a gente conseguir ter qualidade de vida. Doutora Gisele, muito obrigada pela participação no Band News na sua onda. Eu que agradeço, foi um prazer. Doutora Gisele, adorei tudo que a senhora falou. Amei. Que bom. Muito obrigada. Nossa, eu nunca participei de uma entrevista tão bem-humorada. Que bom. Band News na sua onda volta já. Você ouve Band News na sua onda. Band News na sua onda de volta nesta semana falando de cronobiologia. O quê?
cronobiologia, explicando, por exemplo, quando usar corretamente aquele termo relógio biológico, quando a gente fala, né, do funcionamento do nosso corpo. Não é isso não, Glenda? Exatamente, Carlinha. Cronobiologia, ciência que estuda os ritmos biológicos. Se eu tiver errada, temos um especialista aqui com a gente, Carlinha. Mais do que isso, ele vai nos ajudar a entender. Ele é um dos responsáveis pela introdução da pesquisa em cronobiologia no Brasil e na América Latina. É o biomédico Dr. Luiz Mena Barreto. Doutor, muito obrigada por estar conosco aqui no Band News Na Sua Onda. Eu pergunto para o senhor logo de cara com relação ao conceito de cronobiologia. O que é que abrange? Muito bem, muita satisfação que eu concordei com essa entrevista. É sempre uma oportunidade para divulgar um pouco aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. Cronobiologia, o termo crono vem do deus grego, que era o deus do tempo. Então, e biologia é o estudo da matéria viva. Então fica muito simples. Cronobiologia é o estudo da organização temporal da matéria viva. Todas as formas vivas têm uma forma espacial. E o que a cronobiologia investiga e demonstra nos últimos anos é que, além da organização espacial, a matéria viva, toda a matéria viva, tem uma expressão temporal que é característica. Assim, nós temos espécies diurnas, espécies noturnas, espécies que vivem sincronizadas pelas marés, pelas fases da Lua, enfim, há vários eventos ambientais que caracterizam a relação desses eventos do ponto de vista do tempo, caracteriza, então, as espécies vivas. Doutor Luiz, eu sou isso tudo aí. Eu sou diurna, sou noturna, eu mudo muito de acordo com os ciclos das marés, estações do ano, ciclos ambientais. Onde é que eu me encaixo na cronobiologia? Então essa é uma das perguntas mais atuais da vanguarda da cronobiologia, que é um entendimento mais profundo dessas características individuais. Eu posso te falar um pouquinho disso. E o que eu poderia dizer que reflete, digamos, um consenso na literatura melhor informada do ponto de vista mundial, né? Desse ponto de vista, cada indivíduo, além de cada espécie construir o seu tempo, então nós, humanos, construímos uma espécie diurna que evoluiu na diurnalidade, mantendo as suas atividades, principalmente na fase clara do ciclo noite e dia. Então, isso nos caracteriza como espécie diurna. Um rato, por exemplo, é um animal noturno, e é uma outra história da espécie. Agora, o que se percebe hoje, até para entender um pouco e conseguir responder a tua pergunta, das características individuais, o que a gente entende hoje é que cada indivíduo, além dele pertencer a uma espécie, ele constrói a sua própria organização temporal. Então, nós construímos nossos hábitos. Você, no caso, tendo essa flexibilidade que você comenta na tua pergunta, o mais provável é que você seja caracterizada como uma coisa que a gente chama de indiferente, que não é nem muito matutino, nem muito vespertino. Mas isso não basta, certamente não basta. A gente precisaria entender melhor a tua história individual para saber todos os conflitos temporais que você atravessou para se tornar uma pessoa tão flexível. E isso contrasta com muita gente que tem que fazer tais coisas sempre nas tais mesmas horas. E se não fizer, fica muito atrapalhado. O que é que faz com que a pessoa ela seja, vamos dizer assim, regida, né, pela manhã, pela tarde, pela noite? É algum componente cerebral? É uma série de fatores? É algo comportamental, né, do hábito? O que é que rege tudo isso? Tudo isso. Eu só vou pedir para você não usar esse rege, porque o rege supõe uma determinação. Sim. Como se o ambiente determinasse isso. Não é isso. Há um organismo num determinado ambiente. E esse organismo, num determinado ambiente no qual ele vive, se desenvolve, ele estabelece relações espaciais e temporais. Essas relações temporais é que vão se constituir naquilo que a gente chama a organização temporal preferencial de cada pessoa.
que pode ser mais ou menos flexível conforme a história de vida. Por exemplo, eu tenho pessoas, inclusive já convivi com pessoas que não adianta, ele assim, não consegue dormir antes das 2, 3 horas da manhã, não tem jeito, e não consegue acordar antes das 10, é um sofrimento. Isso é neurológico, isso é de comportamento, pelo que eu estou entendendo, a gente... É tudo. A história de vida você não divide em disciplinas. Isso que você está dizendo, neurologia, comportamento, são disciplinas, são olhares diferentes que, infelizmente, se mantêm ainda muito separados, muito distantes uns dos outros, conversando muito pouco. A cronobiologia nasce como uma iniciativa interdisciplinar. Do nascimento da cronobiologia, a gente usa a data de 1960 como um registro histórico, um marco histórico. Ela foi formada por gente que tinha as mais diversas origens. Tinha astrônomo, tinha matemático, tinha biólogo, botânico, zoólogo, psicólogo, psiquiatra, enfim. Agora, por exemplo, com relação ao nosso relógio biológico, pelo que eu estou entendendo, o relógio biológico de cada indivíduo pode ser moldado, pode ser treinado, né, de acordo com o ambiente, de acordo com, enfim, qualquer ciclo que a gente possa falar, dia e noite, estação do ano, fuso horário, enfim, é isso. Mais ou menos. Eu só te chamaria a atenção, isso é uma campanha que eu faço há muito tempo contra a expressão relógio biológico. É uma expressão que, claro, é muito popular, ela é provocativa no sentido de que não se sabia da existência dessa organização temporal nos seres vivos, e no momento em que começou a ser conhecida, ela recebeu esse nome de batismo de relógio biológico, que não tem nada de relógio. Eu te pergunto, qual que é a principal característica de um relógio de boa qualidade? É uma pergunta. Responda. Não atrasa nunca. Isso, nem adianta, nem atrasa, e está sempre na hora certa. Agora, imagine um relógio que vai mudando ao longo da vida. Que começa, por exemplo, lá quando você nasceu, você não tinha um ritmo de 24 horas. Esse ritmo se instalou, e se instalou no contexto neurológico, social, comportamental, psicológico, hormonal. Tudo isso contribuiu para uma determinada orquestração do teu corpo que não tem nada de constante. É o que te permite uma adaptação, em algumas pessoas mais rápida, em outras pessoas mais lenta, mas essa plasticidade, essa adaptabilidade é o que é herdado. Nós herdamos um sistema de temporização que se adequou ao ambiente. E você vai com a gente também, ouvinte da Band News FM, não sai daí, daqui a pouco o nosso último bloco do Band News na sua onda. Você ouve Band News na sua onda. Último bloco do Band News na sua onda, hoje falando sobre cronobiologia. Dr. Luiz Mena Barreto, o senhor é responsável por muitas pesquisas também na área do sistema nervoso, também pesquisas de comportamento. Eu pergunto para o senhor, como é que esses temas todos se cruzam, a cronobiologia também? Nenhum fenômeno biológico, um fenômeno que se observa num ser vivo, ele sempre você o observa no momento presente. Nesse momento presente, você pode ter diversas interpretações a respeito daquele fenômeno que você está observando, como essa pessoa que não consegue dormir antes das 2 da manhã e acorda às 10 da manhã, enfim, isso é o que você está observando aqui e agora. O que não fica claro numa observação dessas é que isso é resultado de um processo que foi construído ao longo não só da vida desse indivíduo, mas como da vida da espécie dele. Então, tem uma história e tem uma adaptabilidade que pode mudar. Imagina esse seu conhecido das 2 da manhã, né, que a gente chamaria de um tipo muito vespertino, né? Esse é o termo que a gente utiliza na cronobiologia. Imagina se ele vai para o Japão. Ele vai mudar a sua rotina depois de algum tempo.
E essa mudança é o que emerge dessa característica de plasticidade, que é talvez a coisa mais importante que a gente tem aprendido na cronobiologia, que é a capacidade do organismo se reajustar continuamente. Agora, você quer perguntar, Carlota? Não, eu queria perguntar só como é que faz para que as pessoas que têm que se adaptar e aí, de repente, por causa de um compromisso de trabalho ou de estudo, uma mudança para outro país, como é que faz para sofrer menos nessa adaptação? Tá, ótima pergunta. Eu vou responder com exemplos pessoais. Opa! Um exemplo pessoal da má adaptação, da minha parte, foi quando eu fui para o Japão, há alguns anos atrás. E eu cometi o pior equívoco possível, porque eu fui num dia de semana e voltei exatamente uma semana depois. Por que é o pior exemplo possível? Porque quando eu cheguei no Japão, eu tive uma crise de adaptação. Demorei para me adaptar. Quando eu estava quase me adaptando, eu voltei para o Brasil. E aí tive outra crise de adaptação. Então, qual que seria a saída? Ir para o Japão um mês antes, para me adaptar aos horários japoneses. E depois voltar devagarinho. Talvez melhor voltar de navio. É muito difícil. A gente não pode ser acertado imediatamente como a gente acerta o ponteiro do relógio. Aliás, essa é outra contraindicação do uso da expressão relógio biológico. A negociação dos tempos é das coisas mais importantes que existem. Vocês, jornalistas, por exemplo, têm um tempo louco, né, para falar pouco, né? Não tem horário para nada, fim de semana, madrugada, vocês estão atrás da notícia. E nem sempre as relações dentro dos órgãos de imprensa são as mais democráticas, nem sempre propícias a uma negociação que leve em consideração, que respeite as necessidades de cada um. Eu queria aproveitar uma coisa, que eu já escrevi um artigo outro dia sobre os ritmos biológicos na pandemia. Eu queria falar sobre isso. Então, eu queria a pandemia e a questão da saúde também. Desculpa te interromper, doutor. Não, mas é isso mesmo, você levantou a bola. Não, levantei não. Eu queria agora entrar numa coisa mais da saúde mesmo, porque assim, todo mundo fala, e aí vem aí todo esse discurso da disciplina, temos que ter disciplina, temos que ter resiliência, temos que criar bons hábitos. Bons hábitos significa dormir durante a noite, acordar. Tem até, inclusive, aquele Club 5, né, das pessoas que acordam às 5 horas da manhã, que tem que fazer a ginástica às 5 horas da manhã, e tem gente que se acha horroroso porque não consegue acordar às 5 horas da manhã, muito menos fazer ginástica. Ligado à saúde, o que a cronobiologia pode falar para a gente com relação de saúde? A gente precisa, cada indivíduo precisa escutar o seu ritmo, ou não, ou procurar o melhor ritmo. Então, isso tem tudo a ver com o que eu ia dizendo a respeito da pandemia. Por quê? A pandemia é uma situação onde muitos de nós, nem todos, mas muitos de nós estão recolhidos às suas rotinas domésticas, na maior parte dos casos. Ao estarmos recolhidos às nossas rotinas domésticas, nós temos uma excelente ocasião de observar essas rotinas e observar como nós estamos administrando organicamente essas rotinas. Como que está o nosso sono, o nosso apetite, a nossa disposição para exercício físico e tudo mais. E aí vai se encaixando. E é uma ótima oportunidade para as pessoas realizarem pequenos experimentos de, quem sabe, eu mudo meu horário de ginástica, quem sabe eu mudo minha refeição, quem sabe eu como menos à noite ou menos durante o dia e faço refeições espaçadas ao longo das 24 horas. Enfim, há inúmeros experimentos que te permitem perceber como que teu corpo reage. Contudo, cuidado, sem esperar uma resposta imediata. Tem que ter um tempo para essa adaptação. Tem algum tipo de levantamento, doutor, que possa dizer se existe um equilíbrio entre o número de pessoas que são mais matutinas e o número de pessoas que são mais vespertinas? Existe um equilíbrio aí? Ou tem mais gente que funciona melhor de manhã, ou à tarde, à noite? Como é que é essa distribuição? Não, então, ótima pergunta. Primeiro trabalho publicado sobre essa preferência de matutinos, vespertinos, foi publicado por um pesquisador inglês e um sueco, o Horn e Ostberg,
o inglês e o sueco, em 1976. E ali eles propuseram uma série, se eu não me engano, são 19 perguntas, e falam de que horário você sente bem para isso. Então, as várias opções de horário, enfim, para vários tipos de atividade. Desempenho intelectual, desempenho físico, apetite, sono, enfim, tudo isso. E isso é transformado num score, numa pontuação, e essa pontuação, e agora respondo a tua pergunta, essa pontuação, quando você pesquisa muita gente, a pontuação descreve uma curva normal. Curva normal é aquela que se obtém, por exemplo, a respeito da estatura das pessoas. Você sabe qual que é a estatura média dos brasileiros? 1,75. 1,70. Perto disso. Uhum. Pois é, então, se você medir todos os brasileiros, você vai ter uma curva normal, em que a média é 1,70. Mas vai ter os grandões e os baixinhos. Uhum. E isso representa essa coisa que se confunde. Uma distribuição normal é o nome da estatística. Não quer dizer normalidade. Tem que ter muito cuidado com essas expressões. Falando em tempo, a gente tem que liberar a Glenda, o Dr. Luiz Mena Barreto, que a gente pode chamar de pai da cronobiologia no Brasil, é um dos responsáveis pela introdução da cronobiologia na América Latina também. Dr. Luiz, muito obrigada pela atenção aqui com os ouvintes do Band News na sua onda. Ótimo trabalho para o senhor e estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Doutor Luiz, adorei, agora eu sou senhora do meu tempo. Obrigada. Bom, assim a gente encerra, né, Glenda? Mais um episódio do Band News na sua onda. Passou rápido. Muito. Na semana que vem tem mais. Beijo. Beijo, tchau. Você ouviu Band News na sua onda.